Problema de alimentação. Quem lê pra gente? Você lê? Elevado na visão dos jardins prodigiosos, pediu ao dedicado enfermeiro para descansar alguns minutos no longo próximo. Lísias anuiu de bom grado. Agradável sensação de paz e felicidade no espírito. Caprichosos recursos de água colorida zigue-zagueavam no ar, formando figuras encantadoras. Quem observa esta colmeia imensa de serviço colorido é induzível a examinar numerosos problemas. No abastecimento, não tem notícia de um Ministério da Economia. Antigamente, ficou o paciente anterior do corpo. O serviço dessa natureza assumiu feição mais destacada. Deliberou, porém, o atual governador atenuar todas as expressões de vida, nos recordar os fenômenos puramente materiais. As atividades de abastecimento ficaram, assim, reduzidas a simples serviços de distribuição, sob o controle direto da governadoria. Aliás, a coincidência dos... Por enquanto. Então vamos lá, primeira... Quer dizer, no meu livro, né? Não sei de vocês. Primeira página, problema de elevação, de alimentação. Vocês querem comentar alguma coisa? Aqui eu notei no primeiro parágrafo que quando o André Luiz se sente cansado, né? Ele para descansar. Me chamou a atenção isso. O Lísias não, né? O Lísias ali ele já militava aí? Quem? Lísias? Ou caminhava também com a bandeira? Não, nesse momento eles estão caminhando. Caminhando, né? Mas se ele já consegue, se o Lísias já consegue volitar? É, porque o André Sim. se sentiu cansado, né? Não, mas ele está caminhando. André Luiz é recém-chegado, Está né? recuperando ainda as forças. Ele ficou cansado, né? Ainda está convalescendo. Nosso problema da evolução, a gente fala evolução, é esse. Quanto mais apegado à Terra e seus problemas, mais a gente está sujeito a cometer erros que criam interprisões. O que eu quero dizer com interprisões? Sabe? Prisões aqui na Terra que você tem que resolver aqui, que acabam você tem que resolver isso de imediato, acabam te chumbando aqui na Terra. E como a gente não tem uma visão espiritualizante, nossas ações elas podem ser equivocadas. Esse que é o problema da evolução. O problema da evolução não é você se internar, boa tarde, não é você se internar como uma carola dentro de uma igreja. O problema da evolução é: bateram no meu carro, o que eu vou fazer? Vou lá e dou uns tapas nele, dou um tiro nele, xingo ele, xingo a mãe dele, entende? Ou vou resolver sossegado, vou acionar meu seguro. Eu não tenho seguro. Um fusquinha velho bateu no teu carro, eu não tenho seguro. E aí? Não, você vai ter que pagar. Não, tudo bem, eu aciono meu seguro. Porque às vezes você está errado, né? Você precisa da misericórdia do outro. Você está nas mãos do outro, que já cometeu o erro. Então, isso é o que a gente está aqui tentando melhorar na gente, né? Não estou dizendo que eu vou perdoar o cara que for me bater porque me perdoar. Não sei. Mas o nosso desafio é melhorar. Porque senão a gente fica preso. Fica preso àquela pessoa. Você acaba se comprometendo cada vez mais. Você namora, você tem 17 anos. É um rapaz atraente. Então naquele belo ano, você namora 10 moças. 9 acabou, tudo bem. Mais uma, aquele namoro furtivo, criou uma série de problemas para ela. Quem começou a partir dali, você está preso a ela. Daqui a 20 anos, você desencarna. Quem não lembra quem você namorou em 1987? Namorava a beça. Mas
há um vínculo. De alguma forma, aquela moça e você vão se encontrar. Que nem o André Luiz, a gente vai ver que ele vai se encontrar com uma ex-empregada. É onde ex-empregada, então, isso é um problema, né? Empregada e adolescente em casa, empregada com idade, né? Isso é um problema, porque cria um vínculo. A gente pensa que não, né? A gente pensa que não tem vínculo nenhum, mas o problema é, como é que o outro está? Como é que você sai disso? Como é que sai da batida? Como é que sai do atropelamento? Como é que sai de você encher a cara e atropelar uma pessoa? Como é que é isso? Você está guiando o carro bêbado. Você morre mais 3. Morre você, tua namorada que não bebeu e os primos dela que não tem nada a ver com a história. Como é que é isso? É interprisão. Não vou entrar nem na questão, eles tinham que morrer agora. Não sei. Eu estou dizendo o seguinte, ele dirigia bêbado e aquelas pessoas morreram na mão dele. Há um vínculo. E você vai ter que o quê? Resolver essas complicações. Tudo isso porque você falou do cansaço. Segundo parágrafo, então. Então vamos parágrafo por parágrafo. O que vocês acharam? Esses vícios terrenos, eu pensei que você tivesse no umbral. Vícios terrenos? Você já está entrando na temática mesmo que a gente leu. Por que só no umbral? Por que só no umbral? Eu pensei que quando você fosse lá para o nosso lar, fosse melhor, não tivesse essas caídas desses vícios terrenos, coisas de alimentação, os problemas de alimentação, entendeu? Porque o nosso lar ainda está próximo da Terra, Falou em transição. Não é assim muito elevado, não? Muito elevado não é não. Está bem próximo mesmo. Mais ou menos. Nosso lar não é umbralino. É uma cidade espiritual de transição. Toda cidade espiritual de transição, ela significa o seguinte. Imagine você já foi em algum congresso espírita? Não. Já foi, Luísa? Assim, que você tivesse que ir. É lá em Petrópolis. Teve há uns 4 anos que foi lá em Petrópolis. 2 dias. Aí queriam... vamos embora. Eu falei, eu vou. 2 ou 3 dias. Eu falei, vou e não entro em casa quando voltar. Pensei que só eu tivesse esse problema. Não dá pra ir. Não dá pra ir assim, porque eu já vim aqui essa semana. Não dá. Aí não dava. Mas eu vou num evento no carnaval. Aí vai a família toda. A gente fica 4 dias lá. Mas outros eventos assim, em que você fica em regime de internação, estudando essas coisas elevadas. Você vê que você fica no regime de internação na Comerge, por exemplo, 4 dias. O padrão muda, a ambiência muda, a forma. Trombou com uma pessoa, você é mais tolerante do que você é aqui fora, mas você não mudou. Você, enquanto ser humano... Assim, conforme a música toca... Exatamente. O ambiente te envolveu, né? Então, os jovens... É comum, por exemplo, a gente foi, a Comerge é um encontro de jovens. Quem não é mais jovem, tem mais de 23 anos, vai como trabalhador. É mesmo que você vai? Sim, teria um jovem, tinha sido um jovem que durante o dia queria ir embora. Bem, no dia seguinte, esse jovem pulou o muro, fugiu. A gente só foi saber quando ele ligou da casa dele. Acontece alguma coisa com esse jovem. Ninguém viu ele pular o muro. Então, havia toda uma ação espiritual para dentro do evento. Pessoas invigilantes, né? Tanto que a senhora que queria ir embora, quando a gente tirou o espírito, acabou a vontade dela de ir embora.
Era toda uma influência que ela estava e tudo. Ele queria ir embora, né? Se você falasse ela falasse bom dia com alguém, a pessoa não escutasse, ela já queria ir embora. Tudo, mas já era a atuação desses espíritos. Porque os espíritos eles ficam ali presos. Eles vêm com as pessoas que eles vampirizam e ficam ali presos. Quando eles veem que não podem ter o que eles querem, eles querem sair correndo. Então, vamos tentar entender. Eles se agarram ao encarnado, o encarnado vai embora, leva eles. Entendeu? Se os mentores deixarem. Então, na cabeça deles, eles fazendo alguém sair, a pessoa... Então, a gente vê que nosso lar é um local parecido. Você vai ter gente que não quer reencarnar, não quer saber de terra, mas tem gente que só quer saber de voltar para a terra. Aquela moça de noivo, né? No filme é. Veio toda... Anderson, a Adriana perguntou para mim, cada um tem um mentor. Tem. Um só. Cada um tem um mentor. Um mentor? Essas perguntas para o Anderson, para outras pessoas é tão simples, mas para o Anderson é tão... Não, a gente tem, olha só, a gente tem essas horas eu gosto do quadro. A gente tem um mentor, um orientador, está lá no Livro dos Espíritos. Nós temos um anjo da guarda. Eu não gosto muito dessa palavra não, porque parece que é um anjo, né? Com asas. Esse protetor espiritual mais próximo, ele geralmente ele está preocupado com a família. Ele cuida de uma casa, de uma família. É um protetor familiar, tá? Então ele está próximo. Ele está mais próximo à família, àquela casa, àquela residência. Você tem um mentor espiritual ligado à pessoa, aquela pessoa. Mas esse mentor, ele não está 24 horas com a pessoa. Entende? Por quê? Porque ele tem mais o que fazer. Ele não vai ficar olhando se você vai dar uma topada. Ele não vai estar olhando se a sua irmã entrou primeiro no banheiro e você veio e vocês começam a discutir. Entendeu? Essas coisas de família, ele não está lá. Ele vai estar olhando o quê? Momentos importantes, que ele julga importantes, e que geralmente são momentos vinculados ao que você veio fazer na Terra. Então, por exemplo, tem um vestibular, você vai fazer o vestibular, a prova do vestibular, e ele sabe que aquela profissão está vinculada ao que você veio fazer, e você foi dormir às 2 horas da manhã estudando, e chegou, o relógio tocou 6 horas, você não ouviu. Aí você escuta assim: Anderson, acorda. Não sei se está acontecendo com vocês isso. Nitidamente, acorda. Aí você, hein, quem foi? Aí eu fui, tia, você me chamou? Não, chamei não. E olha para a hora, sai correndo. Faz vestibular, passa, vai estudar na universidade. Aí você começa a criar. Aquele momento ele agiu, entendeu? O momento tem a ver com o teu destino. Você vai pegar a barca para Niterói, para Paquetá. Tá com as amigas. Não você não. A Maria. Maria vai pegar a barca para Paquetá. Chega na barca, as colegas entram e o sapato da Maria quebra, acontece alguma coisa que a Maria não consegue ir na barca com as colegas, ela vai na outra barca. Maria, eu gosto de sempre Freud explica isso. Maria pega a segunda barca e senta lá no banco X. Do lado do banco X está o João, do lado dela. E o João está lendo lá um livro que Maria gosta. E por acaso eles começam a conversar, não sei o que, não sei o que lá. Namora, casa, tem filhos. O processo todo que levou a Maria a não, entendeu? Foi orientado pelo mentor, que já sabia que era o melhor momento deles se conhecerem ali, naquela hora, né? Tá entendendo? Então o mentor, ele tem uma participação assim mais incisiva em eventos difíceis, ou no momento em que a pessoa está muito triste, chorando muito, em prece,
ele aparece às vezes, dá uma dica, não sei o quê. Pessoas que têm trabalho assistencial, ela cuida de um orfanato, ela dá passe, ela participa de um trabalho de distribuição de sopa na rua, ela vai ter amigos espirituais, protetores, amparadores que cuidam dela. Por quê? Porque ela está vinculada a um trabalho assistencial. Se ela deixar aquele trabalho, aqueles orientadores ligados àquele trabalho, eles também se afastam. Eles não têm vínculo íntimo com ela. Eles têm vínculo com a assistência. Entendeu? Então, por exemplo, a sua mãe dá passe. Ela tem um mentor dela e tem os trabalhadores que eventualmente vão trabalhar com ela naquela assistência. E poderão se interessar por outras questões da vida dela. Então ela tem mais de um. Mas porque ela trabalha. Ah, mas ela não quer mais trabalhar. Não, aquele que é pessoal, que planejou com ela o nascimento, esse nunca abandona ela. Ela pode perder a sintonia com ele, que no livro dos Espíritos diz, eles se afastam. Na verdade, eles se afastam porque não há sintonia. Quando faz alguma coisa que você não agrada. Não agrada, ou não está vinculado, eles podem dar uma sugestão, mas a pessoa não escuta. Então, quanto mais a pessoa trabalha assistencialmente, até profissionalmente, mais ela tem. Então, um trabalho, ser enfermeira, né? Um trabalho de enfermeiro é um trabalho assistencial. Se a pessoa, o enfermeiro, faz uma prece antes de... tem um hábito da prece, da meditação, ele poderá estar bem intuído, bem... até para se proteger do obsessor do enfermo, que às vezes manipula a situação para piorar a situação do doente. E assim, uma situação de doença ou de um sofrimento maior, ele se aproxima mais? Pode se aproximar mais. Porque na verdade se aproximar é a sintonia. Entenda o seguinte, se aproximar é a sintonia. Se a pessoa não tem sintonia, ele não está longe, mas ele não tem acesso. Porque não há interesse da pessoa em ter acesso, que dê acesso a ele. Entende? Não são dois, né? Não são dois. Não tem o mentor da família? Tem um mentor da família que cuida. Ele é um visitador. Você olhando as obras de André Luiz, ele vai mostrar bem isso. Ele visita a família. Aí a pessoa faz uma prece, ou a pessoa vem à casa espírita, aí vem um orientador para cuidar. E aí? Ele vai perguntar a esse: qual é a situação? Bom, a gente estudou naquele livro Missionários da Luz, você se lembra? Quando Alexandre pergunta ao visitador lá: qual é o problema? Bom, é o seguinte, o marido, ele se matou, mas a mulher não sabe que ele se matou. E agora não me lembro dos detalhes, mas ele estava preso à família. Era Raul o nome dele, se eu me lembro. Ele tinha se matado, mas ele forjou parecendo que foi um assassinato. Né? Até comentei que ela era vítima, de falou que vítima não existe. Não decidi. Né? E o que acontece? Esse visitador instruiu o Alexandre, que é o mentor do livro. Então ele sabe das coisas todas. Ele já diz: aconteceu isso. Agora, fora isso, tudo depende da sintonia. Orientador espiritual está onde tem trabalho. Tendo trabalho, você tem mais sintonia com o teu mentor, você está em mais sintonia com outros orientadores. Por exemplo, está ali o Jorge trabalhando, dando aula de violão lá embaixo para as crianças. Todos os amigos espirituais que amam aquelas crianças, que querem o bem daquelas crianças, vão auxiliar o Jorge na sua tarefa. E poderão ter, muitas vezes, um problema obsessivo que o Jorge tenha, um obsessor que ele tem em casa, poderá ser auxiliado por esses amigos espirituais dessas crianças que ele está assistindo, porque simpatizaram com ele, conheceram ele. E é justamente a pessoa que pode cuidar daquele caso. Então, o amor, ele vai criando uma rede de solidariedade, entendeu? Quanto mais você serve, mais você é visto pelos mentores espirituais.
mais você se torna uma pessoa amparada. Então não é um nem dois. Um é aquele que planejou teu nascimento contigo, orientou. Esse você não perde o vínculo nunca. Tá? É esse. Tenho esse aí. Pode chamar ele de anjo da guarda, mentor, amigo. Ele é mais evoluído que você e ele conhece a nossa procedência. Da onde a gente veio. Que cidade espiritual a gente veio. Ele sabe tudo. Isso a gente não perde vínculo. Pode perder a sintonia, dependendo da... E tem os amigos espirituais, tem os parentes saudáveis, que podem nos ajudar. Tem os parentes não saudáveis, que podem nos prejudicar, sem saber. Tem aqueles que se afinizam conosco por causa das nossas energias, mas eles estão querendo... São os vampirizadores, né? Eles querem estar próximos da gente, não é isso? E, às vezes nem por mal, mas é porque o tipo de energia que a gente irradia faz bem a ele. Esses tem que cuidar, tem que tratar. A pessoa, quando vê uma casa espírita, muitas vezes eles vêm junto. Aí os mentores fazem uma triagem ali no portão. Parece fantasia, né? Não sei se foi vocês, eu falei, olha, ali no portão tem uns guardiães, geralmente eles são altos, fortes. Aí a pessoa estava no estúdio, eu falei, eu já vi. Você lembra disso? Acho que você estava presente. A pessoa falou, eu já vi esses 2 índios grandão. Eu falei, eles ficam ali. Pode ser índio, pode ser negro, pode ser branco, pode ser extraterrestre. Sempre está lá no portão. E são fortões para quê? Porque eles vão bater? É para intimidar. Então o tamanho deles é descomunal. Às vezes, a pessoa quando está em tratamento, eles põem, eu já vi, eu não vi, né? Mas eu sei, estou passando para vocês. Um cachorro. O cachorro tem uma cabeça descomunal. Um cachorro São Bernardo enorme. E ele fica lá, na porta da casa, assim. Aquele cachorro do tamanho do elefante. Do assistido. Para que aquele cachorro ali? Espantar. Para espantar. Pegar essa cabeça grande desse jeito. Ele fica lá dentro. Aí às vezes o vidente chega na casa, a gente vai dar o passe na pessoa que está enferma, você... Cara, o que é isso? Pô, eu vi uma pantera aqui, às vezes é uma pantera. E tá lá. Que pantera é essa? Olha. Pantera de fora. É um guardião. É um guardião que está ali porque está vinculado ao trabalho de assistência. Ele está ali para... Parece um monstro mesmo, né? Uma pantera enorme, um cachorro grande. Isso acontece também. Isso existe, sabe por quê? Porque a minha sobrinha, ela tem 8 filhos, né? Então, ela ficava em casa sozinha, dormia e chega tarde, né? A gente ficava trabalhando na obra, chegava mais tarde em casa. Tinha um vizinho dela que falava assim, Débora, eu sei quando o Valmir não está em casa. Ela, por quê? Porque eu vejo um homem parado no teu portão. Quer dizer, você falando isso agora, eu me liguei. Quando ele está em casa, esse homem não está no portão. É, proteção. Ele ficava amparando ela. Quando a pessoa merece. Quando tem mérito. Então, isso aí tem a ver mesmo. Tem a ver. Isso acontece mesmo. Você conheceu a Dona Oscarina? Conheci. E o marido dela? O marido dela não. Vocês estavam sempre juntos? Não, quando eu conheci ele já era falecido. Tinha uma reunião mediúnica, era sexta-feira. Desobsessão. E nós estávamos na reunião. Eu não me lembro mais quem, só sei que estava e dirigia. Quem dirigia? O marido dela? Estávamos ali na reunião. Eu me lembro se já estava terminando, eu sei que entrou um homem correndo, pedindo socorro. Encarnado ou desencarnado? Encarnado. Querem me pegar. Entrou direto, ficou lá na mesa, assim, perto da gente. E uma turma de verdade dele. Ninguém entrou. Encarnado? É tudo encarnado. Uma turma,
vem correndo atrás dele, deixa eu ver. Ninguém entrou. Eles foram freados. Depois até que o seu Sebastião falou que não podia mais fazer reunião com a porta aberta. A ação precisa trancar, como hoje nós trancamos. Mas fazia aberto e ia conseguir. Menino, ficou todo mundo lá no portão assim. E o homem resolveu lá com ele. Davi já tem tanto tempo que eu não me lembro. Porque isso aí eu não peguei o marido dela vivo, não. Eu não peguei nem ela trabalhando, eu peguei ela vinha aqui no almoço. Já bem idosa, ela vinha no almoço. Ela tinha evidência, não tinha? Me lembro que ela comentou coisas assim, porque eu sempre fui, mesmo novinho, eu sempre fui um curioso, né? Eu conto hoje essas coisas porque a gente vai pegando aqui, pega ali. A Luísa fala uma coisa que aconteceu com ela aqui, você fala outra, ela falou aqui agora. Isso aqui, em algum momento, acaba. Esse exemplo que você deu, em algum momento eu vou falar sobre isso em algum lugar, né? E porque a gente está. É uma troca, né? Mas fala. Por exemplo, a dona Escarina, ela me fazendo um passe, eu não perguntei nada, porque aqui não tem esse negócio de estar perguntando. Ninguém vai tomar passe, vai perguntar a vida do fulano, do ciclano. Ela me fazendo um passe e tinha aquele problema com o obsessor, por isso que eu fui para casa, né? Ela falou assim, esse espírito tem que reencarnar com o seu filho, mas não aceita seu marido como pai. Ela tinha essa coisa do passado. E depois ele me ensinou, né? Ficou ali com a gente, ó, anos e anos. Ele não quis reencarnar porque ele queria meu marido como pai dele. Tinha muita mágoa do passado. E ela viu, né? Tá vendo? Eu não estava perguntando nada. Simplesmente ela estava fazendo passe. Então vamos lá. Muitos recém-chegados, estou no primeiro, segundo, terceiro, no meio do quarto parágrafo, duplicavam exigências, queriam mesas lautas, bebidas excitantes, dilatando velhos vícios terrenos. Apenas o ministério da união divina ficou imune de tais abusos pelas características que lhes são próprias. O ministério da união divina é um ministério que nem todas as colônias do nível de nosso lar têm. Por quê? Porque é um ministério que cuida do vínculo do habitante com as esferas superiores. Então são espíritos que estão ali que não são dali. Eles vêm de esferas superiores trazer para a massa rudimentos de conhecimento que auxiliem aquela pessoa ao seu crescimento. Entende? Então, o Ministério da União Divina, ele está imune a essa... Porque ele já não precisa, ele já sabe disso. O nosso desafio é estabelecer em vida valores como esse, já em vida. Porque se a gente leva vícios, esses vícios tendem a nos envolver e nos trazer um constrangimento lá do outro lado. Um dos vícios que muitos espíritas levam e tem dificuldade para lidar com isso, que não quer, mas a força da mente ata eles, é o cigarro. Pessoa que desencarna com a consciência espírita, né, mas presa ao vício do cigarro, ela sofre muito, porque ela não quer mais ficar vinculada a essa energia, né? E essa é como um imã. Imagina você pegar um imã e
Está aquilo te atraindo para uma coisa que você não quer. Você realmente não quer. Mas aquilo está... Então eles vivem num estado de tensão. Tu já fumou? Não. Nessa vida não. Nunca. Eu já fumei. Já fumou, Dani? Nessa vida não. Nessa vida... Eu fumei nessa e há 2 anos que eu não fumo mais. Isso aí. Mas não vou dizer que eu não sinto vontade, porque vício é vício, você tem que lutar todo dia contra. É igual o alcoólatra, é um dia... a pessoa tem que estar lutando um dia após o outro. Não, eu perguntei porque eu sonhei com você fumava. É mesmo? Nunca fumei. Mas não me lembro. Nem cigarro e nem correlatos. Maconha, charuto, etc. Sim, como se você tivesse uma tendo consciência do ato, porque ele estava num lugar, ou de repente será que é isso? O que você está falando de cigarro agora? Que era assim, você estava uma reunião de pessoas e você estava, e de repente você se afastava da gente para você fumar. Aí você se afastava um pouco. Aí falava, não, fica aí porque eu estou fumando. Aí você ficava lá. Aí eu não... Ou de repente, O que o Anderson anda fazendo por aí? Seja durante o sonho, seja em vidas passadas, lembrança de vida passada, ou até lá no extrafísico mesmo. Mas eu nunca fumei. E me lembro nitidamente, isso minha mãe que falou. Quando ela ficou grávida de mim, ela parou de fumar. Até foi uma vitória aí que ela conseguiu. Depois de anos, agora tem 3 meses que ela parou de fumar. Né? Ela fuma há mais de 40 anos. Eu fumei 38 anos. Há 2 anos eu parei. Minha mãe parou há 3 meses. Eu nem acreditei. Agora é dia 19 de outubro. Ela entrou numa novena lá na igreja aqui de Santa Rita, que eles têm aqui em Turiaçu, né? Aí ela que me falou, não, isso aqui parou. Você parou de fumar? Eu tô aí na novena, a Santa Rita tá me ajudando, não sei o quê. Falei, ainda bem. Mas ela foi muito forte. Porque geralmente eu nem acreditei. Precisa de ajuda médica. Eu precisei. Tem até nos postos de saúde. Tem, né? Tem um programa e eu entrei nesse programa aí, né? Tem as palestras, o remédio, o adesivo. Você era fumante mesmo? O máximo fumava por dia. E meu marido fumava também. E eu só com os adesivos que eu não usei todos. Ele parou? Parou também. Também. Que aí ajuda, né? Mas tem gente Mas que eu para vi- do nada, né? Tem. Eu tava conhecida que ela simplesmente enjoou, tava com resfriado. Ela ficou com resfriado e enjoou o cigarro, nunca mais foi. Mas o meu irmão parou do nada, mas porque ele ficou doente. Pegou uma tuberculose e teve que parar assim do nada. E eu foi nesse susto aí que eu levei que eu resolvi procurar ajuda e parar também. Apesar de que a tuberculose, a doutora que cuidou dele, disse que não tem nada a ver com cigarro. Né? Mas se fumasse, piorava. É o bacilo de Koch. cigarro não tive problema não, mas eu fui alcoólatra. O problema do cigarro é a nicotina, que Até hoje, cria placa na pele e entope os vasos. Eu bebi muito também. Tem fim de semana que eu não aguento toda hora aquela vontade. Eu gosto mais de Quando vinho, era jovem, mas eu não posso fazer de beber. Mas isso eu deixei assim, uma hora para outra. Mas o cigarro eu não podia beber. Eu nunca liguei, nem para cigarro, nem para vinho. Minha mãe fumava. Aí depois ela parou assim, pegou uma gripe, ela falou, não fumo mais. E daí ela falou... Abençoada a gripe essa. Eu até nem acreditei, porque realmente o vício é uma coisa difícil, né? Você assim, do estalo parar. A minha irmã mais velha fumava, parou na gravidez. Na gravidez ela parou e ela falou, não volto mais. Aí minha mãe nasceu... Quanto mais vícios a gente se livrar nessa vida, mais vícios a gente não terá nas vidas futuras e no mundo espiritual, né? Quanto mais vícios a gente desencarnar com eles, eles não somem porque a gente morre. A gente leva eles e eles será uma tendência na próxima vida, quer dizer, um atraso de vida, né?
Mas você se livrar disso... Ah, mas o planeta não tem mais, ninguém mais fuma. Isso é um exemplo, tá, gente? Relativiza o que eu estou falando. O planeta ninguém mais fuma, mas você ainda fuma, vai para outro planeta. É transmigrado. Você não está vinculado à vibração. O planeta melhorou. Você não. Você ficou parado. Então, se daqui a 200 anos, na nossa próxima reencarnação, a gente ainda tiver vícios que o planeta já não tem mais, poderá, né? Por quê? A não ser que, claro, não, eu não quero também, mas eu estou vinculado, então vamos trabalhar isso. Que... Mas hoje em dia já tem pessoas que sentem vergonha de fumar. Eu já sentia. Do cheiro, né? Eu tenho uma tia que fuma também, e ela frequenta uma casa espírita. Ela não se envolve mais nos trabalhos porque ela tem vergonha, porque você cheira cigarro, você às vezes tem que se afastar, aí ela faz um serviço voluntário. Ela vai lá, ajuda na limpeza, fica lá na biblioteca, mas ela disse que queria se envolver mais por causa disso. Ela sente vergonha. E ela também entrou nesse programa que eu fiz, mas não conseguiu. Tudo, também tem um momento que você diz. Tudo é a força de vontade. Olha só, continuando o texto. O governador atual não poupou esforço. Vieram, vocês estão conseguindo? Vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada, a fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. O André Luiz não fala, porque se ele falasse, o livro nem era publicado. A doutrina espírita tem essas coisas. Ele está falando de prana. Alguém aqui já ouviu falar disso? É a ciência do prana. Não presta. Pranayama. Nunca ouviram falar de pranayama, não? Pranayama é uma ciência da respiração hindu, em que o indivíduo absorve energia através da respiração. Esses missionários vêm trazer essa ciência do prana, da absorção do prana. Ele não usa a palavra hindu porque na doutrina espírita tem gente que tem alergia a você falar palavras orientais. Então, se você falar karma ou qualquer outra coisa correlata, cria problema. Então, mas isso está claro aqui. Quem conhece um pouquinho, eu não conheço por muito, mas é prana. Então, eles vieram fazer o quê? Ensinar as pessoas a absorver energia através da respiração, do fluido cósmico universal, do prana. Existem pessoas que não comem mais. Já ouviram falar? Até apareceu no Fantástico, um hindu. Ele era um hindu. Ele tem o domínio dessa energia ao alto nível, que ele absorve todo o alimento dele da atmosfera. Que isso, vejam bem, isso é para poucos. Há uma Jamushin. Eu até conversei já com a Mônica conhece pessoas que fizeram curso, em que essa Jamushin ensina técnicas para não se comer mais. Eu às vezes tenho relutância em acreditar, mas a Mônica conheceu uma pessoa que disse que já estava 2 semanas sem comer nada. As pessoas obesas que não se trabalhadas quanto a isso. Não, mas uma pessoa obesa não chega nesse nível, não. Ela tem que ter uma predisposição evolutiva, natural para isso. Não é qualquer pessoa que chega a isso. Nós não conseguimos chegar a isso. Agora, aquelas que conseguem, parabéns. Né? Se isso estiver atrelado a uma conquista evolutiva, ótimo. Se não, também não é tão necessário. O importante é nós sabermos que isso existe. Eu só estou falando para vocês terem noção, isso existe. E o pranayama, ele pode ajudar a todos nós em algumas coisas que eu não conheço a fundo, mas
é bom vocês saberem que existe, porque quando o livro que me trouxe a doutrina espírita foi esse livro. E quando eu li e reli Nosso Lar, eu comecei a perceber essas coisas. Aí o que eu fazia? Eu anotava, muita coincidência, o mesmo conceito, e estudava. Então eu comecei a estudar de tudo, a partir de Nosso Lar, porque aqui tem muita coisa escondida, como essa aqui. Você pode ler 1000 vezes e não ver isso. Ou você já conhecer, como um seminário que eu fui há um mês atrás, em que o palestrante, médico espírita, neurocirurgião, ele falou, prana. Ele falou. Prana. Mas é pranayama ou prana só? Pranayama são os exercícios. Prana é fluido cósmico universal, é a energia. Pranayama E dominar isso, pranayama é toda uma ciência que não é a ver com alimentação, vejam bem. Não é você fazer isso para... São exercícios de respiração. Exercícios de respiração. Então esses caras vêm das esferas superiores trazer para esses desencarnados. Por quê? Aqui eu posso ignorar isso. Não tem nenhum problema. Se eu ignorar isso, não vai trazer, vejam bem, nenhum demérito se eu ignorar esse exercício de prana. E se eu dominar isso, o mérito é relativo. Por que o mérito é relativo? Vocês têm ideia? Se eu dominar isso em vida. Se eu, há 20 anos, quando li isso, percebi isso, tivesse, em vez de só ficar lendo, tivesse dominado essa ciência, eu não seria... o mérito, ele era relativo. Por quê? Levo. Esse tipo de conhecimento eu levo. Com a sua evolução, foi algo que você foi conquistar? É algo que eu conquistei. Não, eu estou falando assim, que quando você vem, já teria algo a ver com a sua... Não, eu conquistei isso. Isso é complicado, né? Não, você conquistou aqui, é isso que eu estou falando. Porque não é uma... Já vou responder para vocês. Não é uma conquista moral. É uma técnica que vai me ajudar. Então, mas não é isso. Então, vejam bem. Ela me ajuda, ela me predispõe a me tornar melhor. Agora, eu vou me tornar melhor? Eu me tornei melhor? O que eu quero dizer é isso. Se eu me tornar um clarividente e ver, eu estou lá, estou aqui e estou vendo a pessoa lá na cozinha. Eu me espiritualizei. O que eu estou fazendo com essa clarividência? Eu saio do corpo. Por que eu quero sair do corpo? Não, eu quero sair do corpo porque eu quero ver a minha vizinha tomar banho. Ele sai do corpo. Ele dominou a técnica de sair do corpo. Muito bem. Agora, ele está usando a técnica para sair do corpo para atrair o obsessor. Porque vai ele e uma chusma de obsessores vampirizar ele. Que ele às vezes nem vê quando sai do corpo. Mas eles estão lá. Que é tão safadinho quanto ele. É a sintonia. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. A técnica, clarividência, pranayama, meditação, sair do corpo, não sei o que lá, elas são auxiliares que te dão muitas condições de crescimento. Muitas. É melhor do que não ter. Só que elas só te dão condição de crescimento se você estiver vinculado aos valores do bem, aos valores do Cristo, aos valores do amor ao próximo, aos valores de solidariedade, aos valores de renúncia. Por isso que o povão é melhor não ter. É melhor não ter evidência, é melhor não sair do corpo. Por quê? Porque você está predisposto a renunciar a tudo por isso, a servir, ou você vai usar isso para ganhar na Mega Sena? Ou vai tentar, né? Ou para dominar, né? Ou para dominar. Esse que é o problema. Você acredita que esse negócio de você começa a ver alguma coisa aí, você conta para os outros e acaba?
Que não acontece? Não, que acaba. Você deixa de ser dizer. Tem uma Você começa Eu a tenho que- perguntar, eu fiz assim. Não. Tem uma expressão que diz, quando você vê, se você ficar contando pra todo mundo, aquela vida Não tem nada a ver isso. A não ser, some pode, vaidade. Né? Geralmente, No fato de contar, pode estar uma vaidade aí. não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Porque a vaidade, ela é minha. Então eu estou contando e ela é minha. É de quem conta. Nós, os que ouvem, não temos como saber se a pessoa, quando fala aquilo, há traços de vaidade, porque é ele que tem que avaliar, é ele que tem que mergulhar no autoconhecimento. Então a gente precisa sempre ter carinho com quem conta. Tem gente que não gosta. Tem uma pessoa que não disse que não gostava de uma oradora, porque toda vez que ela fazia palestra, ela falava da vida dela. Para outras pessoas, a pessoa falar da vida dela é um testemunho de que ela viveu, que ela tem experiência, ela pode compartilhar. Mas é o olhar de quem está ouvindo, né? O orador, ele está exposto a isso. Quando você conta uma coisa sua, uma experiência sua, né? Às vezes até extraordinária, mas realmente, para quem não vê, para quem não vivenciou, pode soar como estranho. Por isso que quem vivencia tem que selecionar o que fala. Porque se o Chico Xavier falasse tudo, as pessoas não acreditariam nele. Quem não vê, ela é muito incrédula. Eu estou falando aqui da Pantera. Eu nunca vi. Mas eu sei que isso é... Mas se uma pessoa está aqui, uma casa espírita X, ninguém sabe disso. A pessoa chega aqui e diz, olha, eu entrei ali, tinha um urso ali no portão, um urso branco de 5 metros. Mas a pessoa está ficando maluca. Joga no bicho, aí já. Você teve essa impressão, joga no não vai nem bicho. se ligar em nada disso. Não vai mesmo. Então a gente precisa selecionar. Eu estou falando isso aqui, vocês podem até não acreditar, mas quando vocês desencarnarem, vocês vão mostrar para vocês. E é aquilo, ó. Não é que tinha lá uns protetores mesmo, grandões na porta da... Esse... Teve? Mas todo mundo viu? Hã? Todo mundo via? Não, todos estavam na missa, não. Porque o problema... Mas passava no Fantástico, assim, aquela... Mas o que tem aqui? Então... Você falou esse Pranayama. Pranayama. Então, pranayama é a respiração da absorção do princípio vital da atmosfera. Isso. Né, para a pessoa, para não se alimentar. Mas também tem, já ouviu falar na água, quando você tiver fome, você bebe um copo d'água. Tem pessoas que conseguem controlar a fome. Esse orador, Luiz Mário, Eu não consigo. ele ensinou uma técnica de pranayama simples para não sentir fome. Que aí foi um alvoroço. A mulherada, o seminário estava assim, né? E ele explicou. Agora eu não me lembro, eu esqueci. Mas eu tenho gravado. Ele ensinou a técnica do pranayama para não sentir fome. Para que a pessoa que pergunta, ele citou na palestra, depois, quando foi nas perguntas, todo mundo, não, ensina a técnica. Aí ele ensinou a técnica lá, para não sentir fome. Ele disse que se está ainda com fome, faz 3, 4 vezes, que é para... Ele falou sobre alimentação, a palestra dele. Então essa compulsão, a gente... porque tudo que você almoça e janta, tudo bem. Mas o que aparecer no meio disso, você já tem que começar a vigiar, né? Comigo é açúcar. Se naquele dia eu não comer açúcar, eu tenho coragem de pegar o pão, passar manteiga, botar no açúcar e comer. Minha mãe fica louca comigo. A alimentação é hábito. Não. É vício no açúcar mesmo. E o dia que eu não como açúcar, eu passo mal. O nosso desafio é
romper com vício. Alimentação tem a ver com vício, com memória. É o prazer, né? É que nem o cigarro. O cigarro a pessoa... aquele prazer. Isso tem a ver com frustração, neurose, nervosismo. Infelizmente, atrás das compulsões, há uma série de problemas íntimos que a gente não está vendo. E que é bom a gente resolver aqui. Agora. Eu vou levar uns cubinhos de açúcar. Bebe água. Sentiu vontade de tomar açúcar? Bebe água daí. Eu também, sempre que eu almoço, sempre depois das refeições, eu gosto de comer uma bala, ou comer uma bananada, né? Eu tenho... Chega a ser vício, porque eu também não saio a caça disso não. Mas se eu tiver, eu quero isso acho que é todo mundo, né? Entendeu? A caixa de bombom. Tem gente que se satisfaz comer a caixa inteira. Eu já não ligo pra bombom. O meu lá em casa estraga até. Eu todo dia como muito, eu como porque às vezes já tá enjoado aquilo. Então, a gente precisa aprender. Por exemplo, ele diz aqui, 30 anos nesse trabalho de educação e mesmo pessoas, autoridades de outros ministérios. Porque essas pessoas, elas eram inteligentes, mas vejam bem, muitas vezes, se você for falar de pranayama, cara... isso é para monge do Tibete que fica só lá. Pra gente aqui, não... a nossa reação é essa, né? A nossa reação é essa. O problema, então, de convencimento é muito difícil. Convencer alguém que está desencarnado, que ele não precisa... É decepcionante aquela no filme. O filme, eu acho que mostra isso. Aquele, vamos jantar lá em casa. Aí tu vai... aquela sopinha no filme. Tem que ser outra vez que eu esqueço essas coisas. Não é decepcionante, cara. Só a sopinha de sempre. A mesma sopinha. Então, gente, chega um momento que você não precisa de nada. Nem de sopinha. É a característica natural nossa. Você está sem corpo físico. Mas o meu perispírito tem unidade, que é o que ele argumenta aqui. Os caras argumentam que eles precisam devido à consistência do perispírito. Só que a tendência do perispírito, como a gente já explicou há 2 semanas atrás, é ele ir se espiritualizando. E se espiritualizando, você é como uma casca de cebola. Aquela casca mais densa, ela desaparece. E aí a outra desaparece. Você vai ascendendo. Isso não é alguém que te dá. Não é Jesus que chega em você, vamos tirar essas cascas. Não. Isso é de dentro para fora. Então, uma pessoa, ela não é salva externamente. Ela não tem uma unção salvadora que a salva para o céu externamente. Ela precisa modificar de dentro para fora. Essa mudança é interna. O mentor espiritual dela não vai fazer isso. O Cristo não vai fazer isso. Deus não vai fazer isso. O que eles vão fazer? Amparar, socorrer, ajudar, instruir, orientar. Tirar às vezes aquelas melecas obsessivas que a gente pega gratuitamente. Curar fisicamente, auxiliar, ser um terapeuta. Eles vão fazer tudo isso. Agora, a minha resolução é que nem um cigarro, né? A pessoa vai lá, participa da novena, né? E fica lá orando. Há uma ação espiritual que começa a tirar os vampirizadores. Conversa com ela fora do corpo, mas a ação dela de ir lá orar, para pedir, para parar de fazer aquilo, é uma ação que ela teve que fazer. Ela está condicionando a mente dela, dizendo, não quero mais isso, não quero mais isso. E essa é a nossa arte.
É a arte de convencer o nosso íntimo de que a gente não quer mais isso. Olha, isso aqui era muito bom há 1000 anos atrás. Agora eu não quero mais. Aquele lá de 1000 anos atrás que fazia isso, eu quero aprender com a experiência, tudo que eu sofri fazendo aquilo. Mas hoje eu sou uma pessoa renovada, né? Fui batizado não no ritual, mas no Espírito do Cristo, que agora já não é aquele chato, aquela coisa chata, enfadonha. Agora eu já entendo o Cristo de uma forma diferente, de uma forma evolutiva. Então agora eu quero mudar. Mas isso precisa ser uma luta assim. Outro dia lá no culto a Tainá estava falando, não, mas você já está espiritualizado? Eu falei, não, minha filha, eu gostaria de estar espiritualizado, mas eu infelizmente não estou. Mas você já estuda há tanto tempo? Eu falei, mas quando a gente começa quando eu tinha 18 anos, eu achava que por ter lido o Nosso Lar já era espiritualizado. Mas quando a idade começou a surgir, começa a surgir também o quê? O passado vem trazendo, E aí eles começam a mostrar tudo aquilo. A tua personalidade vai se formando. Você não é mais um adolescente, né? Acontece isso, a tua personalidade é assim. Então você vai como que endurecendo os vícios, vício disso. Quanto mais você demora para se livrar, mais aquilo fica, mais isso tende a levar anos para você conseguir se livrar depois. Então uma coisa que você podia se livrar aos 19, você foi empurrando com a barriga. Identificar aquilo como erro já é o mais difícil. Eu faço isso há tantos anos. Não adianta o irmão falar, a mãe falar, o orador falar. Para você, aquilo ali é perfeitamente natural. Você faz aquilo há 20 anos. Você está convivendo com aquilo. Aquela atmosfera daquilo te é habitual. Por isso que é um negócio do autoconhecimento. Como é que eu vou, se eu não aceito a crítica de fora? Se eu não aceito a orientação da mãe, do pai, do irmão, do orador, do mentor, vai lá no Leon Denis e vem a mensagem. Meu irmão. Aí tu pergunta a pessoa. Já fiz isso. Se lembra aquela mensagem de 5 anos atrás do Dr. Herman? Que mensagem? Mas ela falava disso, daí. A pessoa nem se lembra que o Espírito falou. Mas às vezes, né, você que é uma alma caridosa e adora espinicar o outro, né, com quem convive, você não esquece, né? Ah, tá vendo? Aí, ó. Então a gente às vezes lembra, né? Aquela mensagem, a nossa a gente esquece, mas a do outro a gente lembra. Aquela mensagem que o Dr. Real falou há 5 anos atrás, aí, é isso aí que ele falou. Não sei o quê. Por que a gente esquece? Por quê? Porque não interessa. Não é do meu interesse. Hoje, daqui a 50 anos, eu vou olhar para trás e falar, puxa vida, podia já ter me livrado disso, né? Você vê aquele caso, não sei se tem muita coisa a ver, mas a gente não pode dizer que aquilo né? Aquela professora homossexual. Aqueles 2 adolescentes. Eu senti muita tristeza. Agora bem, ela é o quê? Uma professora, né? Uma missão que a gente venha, talvez, até por termos cometidos erros atrás, aquilo tudo. Aí ela vem se envolvendo com jovens de novo, cometendo. E a mãe da garota também. Tudo bem, a menina também foi envolvida, até porque... Esses dramas são dramas que levam à interprisão. Eles já estão todas ligadas, todas aprisionadas, presas aos seus vínculos, seus vícios. Só que a sociedade mudou, as regras mudaram. O que há 500 anos atrás ninguém nem saberia, hoje se fazia às escondidas. Então o drama dessas pessoas é o drama da humanidade, a humanidade está mudando, não aceita mais esse tipo de coisa, mas a gente traz esse passado e quebra essas regras morais. Por quê? Porque a gente ainda está preso
aos vícios do passado. É o caso dela e é o caso do que acontece o tempo todo. Esse monte de mulher morrendo, sendo morta por namorado, marido. É aquela coisa, é minha propriedade. E a mulher, ela tem sido, durante séculos e séculos, propriedade do homem. Então essa coisa de bater, de espancar, de esmurrar, de matar, por quê? Tem cara que está separado da mulher há 5 anos, mas quando vê a mulher com outro, vai lá e mata. É dele, é meu, né? Então, é o animal que ainda está dentro do ser humano. E não pensem vocês, porque vocês estão reencarnadas como mulheres, estão isentas disso, porque amanhã vocês vão reencarnar como homem. E o desafio vai ser o mesmo. Será que eu vou? Hein? Tem mulher que faz isso. Eu tenho uma vizinha evangélica, até eu admiro muito ela, que ela é uma evangélica assim, muito caridosa. Ela dá tudo pro próximo. E eu estava fazendo unha na casa dela, ela faz. Aí ela, quando estava terminando a unha, ela falou assim pra mim: vou fazer uma oração para você, você aceita? E você está precisando de uma oração. Oração sempre é bom, né? Queria ver se ela fosse o contrário. Mas tudo bem. Mas fala. Mas peraí, essa que ela me falou, aí ela fez a oração lá e tal, aí depois ela falou assim: olha, tem uma pessoa que ia te botar numa cadeira de rodas. Mas eu de vez em quando, lá já no passado, tive algumas intuições assim, sabe? Aquelas cadeiras de rodas. Mas aí ela falou assim: não, você não se preocupa, porque esse daí já foi. Não sei se foi dominado, se era aquela. Mas eu sei que se é do meu passado, não ia ser dominado só por causa daquela oração. Ah, entendi. Ela falou isso, tipo assim, a minha oração foi do povo. Isso é complicado, né? Mas aí você sabe que na hora do culto lá em casa, eu sempre sinto uma vibração negativa. Eu sempre sinto na hora assim, uma tonteira rápida, ou então tudo dormente. Então eu fico imaginando que tem sim alguém do meu passado ainda por aí. A senhora raciocinou certo, mas ela acho que não. Mas enfim, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas filosofias elas acabam fomentando o ódio entre as pessoas. Então você vai nesse local e a pessoa diz que alguém está fazendo isso contra você. E aí você começa a pensar: não, felizmente ela não falou que ninguém fez nada. Se alguém está fazendo alguma coisa contra mim, só pode ser fulana. Pronto. Só pode ser ciclano. Porque ciclano quer isso. Isso é um problema, porque às vezes ciclano, ó. Se o que deu no braço desse na perna, eu tava. E essas crenças, esse pessoal que faz profecia no evangelismo, eles trazem esse mesmo processo dos cultuados. Estão fazendo troço para você. Isso aí é um problema, gente. É um problema. A gente precisa vigiar muito, porque ninguém sofre por acaso. Vamos espiritizar nossa mente. Ninguém faz nada contra ninguém. Esquece esse negócio. Claro que tem isso, a gente sabe que tem. Mas se alguém falar isso, desvincula. Se eu estou sendo atingido, é porque eu tenho culpa no cartório. Então vamos orar, vamos vibrar, vamos perdoar, porque incentivar o amarramento, o taca-fogo, ou seja lá o que for, isso daí, né, é tudo infantilidade e não resolve o problema. Agora, é claro que a senhora interpretou da forma espírita, passado. Eu interpretei, né? Uma coisa do meu passado. Exatamente. Mas o que ela estava dizendo não é do passado, não, porque ela não é reencarnacionista. Ela nem sabe que isso existe. Eu tive 6 filhos
eu tenho certeza que é um inimigo que eu trouxe. E que nasceu como filho para reconciliar. Por isso que nasceu como filho. Não tinha mais lá de inimigo para reencarnar. Não, às vezes não. Às vezes? Eu achei que seja, chegava, né? Não, às vezes não. Seja, mas... Não, a senhora está contando que os 6 são seus inimigos? Não. O negócio de inimigo do passado é muito relativo, né, dona Dani? O inimigo do... Ó, o cara foi inimigo há 300 anos, mas foi teu melhor amigo há 500 anos. Foi teu pai há 700. Mas há 300 anos teve um problema lá. Mas o cara já foi teu pai, já salvou tua vida no ano 1000. Vocês já lutaram juntos no ano 2000 a.C. Então esse negócio de inimigo do passado, quem não tem, não renasce mais. Quem não tem inimigo, não renasce mais. Quem está fora de qualquer interprisão, ele não precisa mais nascer na Terra. Ele nasce em outro planeta mais evoluído. Ele zerou a conta dele. Todo mundo que estava endividado com ele, ele desvinculou, ele ajudou, ele resolveu. Quer ver um caso? Leia o livro Renúncia. Alcione. E às vezes também, às vezes não é questão de ser inimigo. Às vezes a pessoa é tão parecida com a gente. Eu vejo isso pelo meu. Eu tenho filhos, cada um tem uma personalidade, né? E às vezes você tem um que é tão parecido com você, você se reconhece. E aí, quanto mais parecido com você, mais de frente você vai. É o atrito, Porque tu vai abrir a boca, o filho vai abrir também, eu vejo pelo meu mais velho. Então, gente, depois de 21 anos de perseverantes demonstrações, mais 30 anos consecutivos, ele mostra pra gente uma lição de paciência. Trouxe técnicos do plano superior para ensinar pranayama, levou ministros de outros departamentos para o plano superior. Essa levada de ministro para o plano superior é uma experiência vexaminosa, uma experiência deslumbrante. Por quê? Para te deixar, olha só, impactado, te dá um impacto. Quer ver um impacto que acontece às vezes? É quando o cidadão fala, mundo de regeneração, mundo de regeneração, mundo de regeneração. O mentor pega ele, tira do corpo e leva ele para o mundo de regeneração. Um planeta, sei lá onde, que já é mundo de regeneração. E aí ele vê que isso existe, que não é historinha da carochinha. Ele vê com os olhos dele que existe um mundo em que não tem mais isso, não tem mais aquilo, não tem mais aquilo outro, resolver os problemas de ecologia, em que as pessoas estão ainda o quê? Tentando se melhorar, progredir, mas certas coisas já não existem mais. Então ele percebe o quê? Que é possível. Não é uma abstração utópica. Então às vezes a pessoa tem uma experiência dessa. E esses ministros foram levados para um plano superior, para ele ver outra realidade. Que ele está preso a uma realidade muito terrena. Então se você disser, uma vez eu me lembro que numa doutrinação, aí um caso pessoal, o espírito estava lá, sei que, não me lembro de mais nada, só me lembro de uma coisa que eu falei para ele, meu amigo, você fica preso nesse rame-rame, você sabia que você podia voar? Aí ele, voar? Meu amigo, você fica aí com essas ideias aí, você podia estar volitando por aí. Amigos, mostra para ele. Aí abriram para ele uma tela, eu não vi, né? Mas ele contou. Ia lá, rapaz, não é verdade mesmo? Eu posso aprender a voar também? Claro, você pode aprender a voar. Ele abriram uma tela mostrando para ele. Ele saiu correndo que ele queria aprender e se desvinculou de onde ele estava. Então, essa experiência vexaminosa, ela às vezes leva a um impacto, que a pessoa está com a lavagem cerebral, né? Está presa, né? Aquela coisa ali. Está 50 anos desfilando no carnaval. Para ela, a vida no plano espiritual é um eterno carnaval. Mas tem gente que está 50 anos só fazendo isso. No plano espiritual, um eterno carnaval. Você imagina.
A pessoa está totalmente presa a isso. Precisa dar, às vezes, um pacto nela. Olha, tem outras coisas, né? E às vezes eles fazem isso. O governador fez isso com esses ministros. Pegou os caras e levou para um plano superior. Não, ficar argumentando aqui não adianta. Não, porque nosso perispírito, nesse plano, precisa de... Não, peraí. Vamos levar ele para um plano superior. O cara chega lá e... Aí a mente dele amplia. Aí ele volta, realmente não tem como defender isso não. Temos que cortar isso e que... Tá bom? A gente continua semana que vem. Quem quer fazer nossa prece final?